minha esposa falou, espera uns 5 minutos. O horário é marcado às 7h30 e eu acho que nós temos que respeitar, porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente. Aqueles que vão chegando, vão sentando depois e vão recebendo a palavra. Como vocês passaram a semana, maravilhosamente bem sobre todas as coisas, então vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, por essa semana maravilhosa, por Ele ter e estar suprindo todas as nossas necessidades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença em estado de santidade, porque Tu és santo, Pai. Senhor, nós Te louvamos nesta noite de quinta-feira. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo e o tempo todo o Senhor é bom. Por isso, Senhor, receba as nossas orações, receba o louvor desta noite, receba a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, seja rema em cada coração nesta noite, que traga cura, libertação, restauração, arrependimento, conversão, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, Tu tem liberdade para passear no nosso meio, porque a igreja é Tua, não é nossa. E o Senhor tem o poder para agir no nosso meio, curando, restaurando, libertando as vidas, em nome do Senhor Jesus. Visita aquele que está enfermo, cura as feridas, restaura aquele que está batido, levanta aquele que está caído, em nome do Senhor Jesus. Usa a Tua serva com autoridade hoje, nesta noite, e que a palavra venha em confronto com o nosso coração, e que ela venha nos alimentar, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos sair daqui fortalecidos no Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvamos pelas autoridades dessa cidade, louvamos, Pai, por cada ministério que se encontra aqui nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Onde estiver uma porta aberta hoje, Pai, pregando a Tua palavra, ensinando, que a ação do Espírito Santo, Pai, seja real e trazendo cura e libertação para essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita nossos vizinhos, desperta aqueles que dormem, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua igreja está por pouco tempo aqui na terra, Pai. Por isso, Senhor, desperta essas pessoas que dormem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Salmo 150. O salmista exorta a toda a criação a louvar o Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com som de trombetas, louvai com saltérios e harpa, louvai com adufes e flautas, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai os símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa estar falando no teu coração nesta noite. O texto dispensa comentários. Nós estamos aqui para louvar. E vamos colocar nosso coração diante desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso. E não fique mudo não, louve ao Senhor, cante,
Se o Espírito Santo tomar a tua vida, pule, dê uns glória a Deus, fale em língua, porque é a igreja do Senhor, né? Nós podemos ficar em casa com pessoas comuns, mas aqui na casa do Senhor é a casa de oração, a casa do avivamento. Por isso, receba nesta noite. Amém? Amém, glória a Deus. Aquele que acredita que o Senhor está aqui, louve a Ele, engrandeça-o. Muitas vezes tentamos agir com a força do nosso braço, tentamos fazer as coisas da nossa maneira. Por quê? Por que a gente tenta fazer da nossa maneira? Porque a gente acha que é mais fácil, a gente está no nosso controle, a gente acha que é o melhor pra gente. E muitas vezes a gente faz isso com Deus também. Tudo a gente quer fazer da nossa maneira. Ele tem o tempo dele, mas você prefere não escutar. Você prefere agir da sua maneira. E isso fazemos com o nosso pai. A maioria quando é adolescente. Você critica, você não entende o que ele quer para você. Mas muitas vezes você tenta fazer do seu jeito. Você quer falar alto, você quer responder. Mas aí a gente vai crescendo e vai entendendo o que é. Mas esse louvor fala de ser como criança. Criança quando é pequenininha. E sabe quando o pai chega e ele sai correndo e fala: papai, papai. Que acha que ela é a melhor hora do dia para ela. E eu queria convidar vocês, meus irmãos, a fazer isso com Deus também. Se alguém te maltratou no trabalho ou na escola, leva para ele assim, fala: papai, aquela situação, Senhor, aquela situação, papai, que aconteceu, oh pai, me ajuda a passar por isso. E eu convido os irmãos a ser como criança nesta noite e na vida, amém? Nesse caminho que é maravilhoso, que é Jesus, amém? Senhor, Tu és santo, Pai adorado, meu Deus. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer.
Pai, pela Tua presença neste lugar, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Pois
glorificado e exaltado, Senhor. Vamos se assentar, irmãos. Graça e paz. É uma alegria nós estarmos reunidos novamente, né? Nessa quinta-feira. Saber que o Senhor mais um dia cuida de nós. Como Ele é lindo, né? Como Ele é maravilhoso de nos trazer aqui no corpo de Cristo que somos, estarmos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Quando a gente chega aqui, eu fico trêmula, né? Até que você comece a trazer a palavra que o Senhor tem colocado no coração. Mas eu oro e agradeço a Deus. Obrigada, minha querida, por estar aqui com vocês. Eu louvo o Senhor todos os dias, porque a gente sente o amor de cada um por nós, o cuidado do Senhor por nós. Amém? A palavra o título hoje é Horas Difíceis. Eu vou falar sobre Davi. E Davi, ele foi, nesse capítulo, no capítulo de estar em Samuel 15, mas eu vou fazer o resumo desse capítulo todo, porque ele é muito longo. Mas o que me chamou muita atenção nesse capítulo foi no versículo 19, 2 Samuel 15, 19 e 20. Foi por aí que o Senhor, quando eu estudei esse capítulo, o Senhor me fez muito forte nesse versículo. E eu agradeço a Deus por a oportunidade, porque quando foi... Hoje nós estamos quinta-feira, né? Com o carnaval, eu se perdi. Ontem eu achei que era sábado. Que confusão. E eu eu tenho um dente, né? E ele estava bambo. Falei, ai, meu Deus, como que eu vou trazer a palavra, Senhor, né? E eu consegui a dentista e deu tudo certo. E eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada por essa provisão. Mas tem hora que a gente se vê meio em apuros. Mas glória a Deus. Todo mundo já achou? Vamos ler. Disse, pois, o rei Itai, o geteu. Está aqui. Aqui é melhor para mim, tá bom, meninos? Porque eu também... aqui também não... O meu é lente de contato, viu, pastor? Porque o óculos já tenho. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu. Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiros e desterrado de tua pátria. Chegaste onde e já te levaria eu, hoje conosco, a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois faz e voltará os teus irmãos contigo,
e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Nós vamos chegar nessa parte onde o Senhor me colocou no coração. Mas esse capítulo todo, ele fala do filho de Davi, Absalão. Quem foi Absalão? Absalão, ele foi o terceiro filho de Davi. A mãe dele se chamava Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. Absalão foi o terceiro filho de Davi, nascido em Hebrom, e era conhecido por sua beleza notável, longa cabeleira. Era um homem bem visto, né? Só que esse capítulo todo, nós encontramos uma fase muito difícil de Davi. Eu acho que é a mais difícil da vida dele. O rei de Israel, né? Depois que adulterou com Betseba, sua família passou a viver calamidades. Estupro, incesto, assassinato, revolta, ciúmes e tristeza. E Absalão realiza uma conspiração astuta para usurpar o trono do seu pai, Davi. Ele cultiva a popularidade a se colocar como juiz justo à entrada de Jerusalém, beijando e conquistando de coração o povo durante 4 anos. 4 anos ele estava fazendo a rebelião contra o pai. Vocês, pastores, que são estudiosos, se eu estiver errado, vocês me corrigem. E durante 4 anos, após isso, ele usa de um pretexto religioso, Absalão, e vai a Hebrom proclamar-se rei e fortalece a rebelião com o apoio de Aitofel, que é o conselheiro de Davi, era o conselheiro de Davi, forçando Davi a fugir de Jerusalém. Esse é um resumo da vida de Absalão. E tudo como amargas consequências do seu pecado, Davi simplesmente brincou com o pecado. E agora? Mesmo arrependido, estava pagando caro preço pelos seus atos. Então, irmãos, tenho um parecer aqui. Não brinquem com o pecado. Mas antes fuja dele, pois o pecado pode destruir tudo aquilo que você construiu até hoje. Nós ficamos tristes, às vezes, quando a gente vê uma notícia na televisão. Eu fiquei muito triste outro dia, vi um pastor, 30 anos de ministério. Ele brincou com o pecado. E foi totalmente dominado por ele. Como Davi adulterou. Mas logo o seu pecado foi descoberto. Perdeu o casamento, perdeu o ministério, perdeu a confiança dos irmãos, perdeu tudo. É triste a gente ver uma coisa dessa. E Davi, para quem recebeu uma tão sublime missão de pastorear o rebanho de Deus, mas o pecado é assim mesmo. Não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe mesmo assim, não escolhe a idade, não escolhe a classe social, ele arrasa e arrebenta com todos. Esse é o pecado. E não existe pecadinho e pecadão, o nome dele é pecado. E se você der, irmãos, se nós dermos, abrirmos uma brecha, uma oportunidade, isso nós temos que ter cuidado, porque nós possamos, quando estamos em pé, nós possamos ser a próxima vítima. Nós temos que tomar muito cuidado. Não que eu sou forte, que eu estou dentro de uma igreja, não. É você buscar o Senhor. Todos os dias. Temos que ir na cruz do Calvário e saber quem eu sou. Como o Senhor me alcançou.
E cuidado, viu, os irmãos, com as brechas, porque o pecado e o diabo, eles destroçam, eles destroem famílias, ele destrói só por uma simples brecha que você deu. Ele destrói família, destrói o lar, destrói a igreja, porque lá em João 10:10 fala que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E na segunda parte o Senhor fala que eu vim para que tenhamos vida e vida em abundância. A Bíblia mostra que mesmo arrependido, Davi levou muito tempo para restaurar os terríveis estragos do seu pecado. E agora, como não bastasse, o seu filho Absalão tenta tirar-lhe o trono. E agora, em plena luz do dia e com um grande exército, Absalão marcha contra Davi. Para evitar um conflito contra o seu próprio filho, Davi foge. Imagina a cena. O tão querido e admirável rei, agora fugindo às pressas do palácio. Então, juntamente com os seus servos, Davi sai correndo pela cidade de Jerusalém. Quando ele chega na última casa, que também está nesse capítulo, quando ele chega na última casa, ele olha a sua Jerusalém pela última vez. E eu creio que naquela hora do arrependimento no coração de Davi, isso não está aqui, mas eu creio que as lágrimas caíram, porque é muito triste. Parecia o fim do maior rei de Israel. Mas o que ninguém esperava era que naqueles dias de angústia e desespero, Deus haveria de colocar árvores protetoras no caminho de Davi. Árvores que lhe dariam abrigo, sombra e conforto em tempos difíceis. Deus planta, o que nós lemos agora, Deus planta ao redor de Davi o Itaí, o Geteu. Quem era o Geteu? O Geteu, ele era um filisteu da cidade de Gate, um estrangeiro exilado em Israel. Mesmo assim, quando Absalão se revelou a Davi fugir de Jerusalém, Itaí e seus 600 homens decidiram acompanhar Davi. Então ele não estava sozinho. E aí ele fala no capítulo 20, Davi não quer que ele vá, que ele continue ali, para continuar com quem iria governar. Mas no 21, que eu gostaria que vocês vissem também, o 21, o 15, 19, o 20 e o 21, é o seguinte. Respondeu, porém, Itaí. Deixa eu ler aqui mesmo. Respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então, Davi não discutiu mais. Abraçou o Geteu e disse ao seu ouvido: és um verdadeiro amigo. Realmente, Itaí é de um irmão de raízes profundas, tronco sólido e ramos acolhedores, uma verdadeira árvore protetora. Irmãos, hoje, na igreja de Cristo, são carentes pessoas como Itaí, pessoas acolhedoras. Pois só assim a igreja
será um lugar de alívio e restauração espiritual, que são as árvores protetoras. Somos nós. Nós precisamos ter a raiz profunda na palavra de Deus. Precisamos ser um tronco para que nós possamos dar sustento ao nosso irmão. E os ramos são o que nós vamos acolher, que nós vamos abraçá-lo, que nós vamos tirar ele da lama e trazer para perto. Então, nós somos, e o Senhor tem nos colocado como árvores protetoras. Aqui nessa igreja, eu creio assim que todos somos árvores. A gente tem visto a atitude de cada um. Mas a árvore protetora, ela tem a raiz profunda, que é na palavra de Deus, que é você estudar a palavra do Senhor. Você ter o tronco, porque você não vai sair do lugar, você não vai balançar. Como muitos que saiam da igreja por não ter o entendimento, talvez não teve um encontro com o Senhor. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você suporta tudo. Você passa tudo. Não é mil maravilha, né? Mas Deus está no controle. Agora, irmãos, responda para si mesmo com sinceridade diante de Deus. Que tipo de árvore você tem sido dentro da igreja? Ou aonde você estiver? No seu trabalho? Na sua faculdade? Aonde você estiver? Que árvore você tem sido? Uma árvore protetora? Cuidando do seu irmão? Cuidando daquele que precisa de uma palavra? Daquele que precisa de uma comida? Também. Nós precisamos ser esse Itaí, né? Que Jesus deu ele plantou, né? Deus plantou ao redor de Davi o Itaí. Ele plantou esse homem, para que esse homem, quando ele fugiu de Jerusalém com os seus servos, ele foi junto e ele deu conforto, ele deu abrigo. Que bênção, né? Que bênção a gente encontrar os irmãos que cuidam da gente, que estão junto. E eu creio que tem nessa igreja nós somos árvores protetoras. O pastor, né? Os pastores são árvores protetoras que cuidam, que vão junto, mesmo estando assim quebrados, arrasados, mas eles estão ali cuidando. Estão tirando o carrapicho das ovelhas, né? Porque nesse mundo não tem nada de bom, se não for o Senhor em nossas vidas, em nosso coração. Então, que nós sejamos essa árvore protetora, essa árvore que precisa de uma raiz profunda na palavra do Senhor. E é isso que o Senhor me trouxe, né? Nesse estudo dessa palavra do 2 Samuel 15, e depois de tudo isso, né, ele conseguiu o trono, né, Absalão conseguiu o trono, mas não durou muito tempo no poder, não. Na Bíblia eu fui buscar, diz que ele ficou menos de um ano, são meses. E Davi reassumiu o trono e volta, né, para o rei de Israel, o maior rei de Israel. E Deus permitiu que ele voltasse. Aí com mais maturidade, eu creio, né? Nada de ter... Porque o pecado, ele é sutilmente, né? Ele sutilmente, ele entra nas nossas vidas. E se a gente der brecha, oportunidade... Ele vai arrasar conosco. Ele vai. E nada é oculto. Tudo é descoberto. Amém, irmãos? Então, é simples a palavra. Nós vamos ter o pedido de oração. Vamos orar. Vamos orar pelo quadro de aviso, quadro de pedidos de oração. E por todos aqueles que precisam
de um refrigério também, nós estamos orando. Não esquecer de orar pelos jovens da igreja, pelos adolescentes, pelas crianças, porque eles são o futuro dessa igreja, né? Se Jesus não voltar, eles são futuros pastores, futuros mestres. Então vamos orar por eles, vamos clamar por eles também. Amém? Então vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, entro em Tua presença, porque sei que me ouves. Perdoa-nos, Senhor, pois não tenho sido o melhor amigo que posso ser. Muitas vezes deixo-me levar por sentimentos de mágoa, ciúmes e orgulho, e não faço a Tua vontade. Mas agora, Senhor, inunda o nosso ser com o Teu poder e transforma-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Quero ser uma árvore protetora com as raízes profundas, Senhor. Tronco, Pai, um tronco sólido, ó Deus. E seus ramos, ó Deus, para que nós possamos acolher, ó Deus, aos nossos irmãos, aqueles que precisam, aqueles que estão aí na sarjeta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a buscar a Tua presença. Ajuda, Espírito Santo, que o Senhor dirija nossas vidas, que o Senhor esteja conosco, Pai, em todo o tempo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo tudo que o Senhor tem feito. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, porque nós precisamos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Que nós pedimos, Senhor, desde já te agradecer pelo Teu cuidado, pelas Tuas mãos. Senhor, ensina-nos, ó Deus. Precisamos, ó Deus. Como nós temos visto tanta coisa errada. Talvez, às vezes, a gente até se esmurece de orar. Eu vou ser sincero, Senhor, pelo nosso país. Às vezes nós nos esmorecemos, porque a gente tem visto tanta coisa, Pai. Mas nós não podemos ver, ó Deus. Ensina-nos a vermos com os Teus olhos, ó Pai. Com a Tua graça, Senhor, sobre nós. Obrigada pela Tua presença. Pai, cuida dos jovens, ó Deus. Tiram eles das drogas, Senhor. Tiram eles dos maus caminhos, ó Deus. Oh, Senhor, que nós sejamos mesmo, Pai, que nós sejamos famílias conservadoras, ó Deus. Que nós possamos ter, Pai, os princípios do Senhor em nossos lares. Que nós sejamos essas árvores protetoras nos nossos lares, ó Deus. Que nós possamos ali, Senhor, trazer a Tua presença, Senhor. Ensina-nos, ó Deus. Senhor, pedimos também pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, que serão o futuro da igreja, Senhor. Cuida deles, ó Pai. Cuida daqueles da nossa família, Senhor. Onde eles estiverem, o Senhor toma conta, Senhor. Nós pedimos, ó Pai. Também, Senhor, colocamos os nomes, Senhor Jesus, das pessoas que precisam, Senhor, de um toque do Senhor. Como o Senhor Ricardo, ó Deus. Como o Senhor Dona Rosa, Senhor. A mãe do Diogo, Pai. Senhor, cuida dela, Pai. Cuida dela com carinho, Senhor. É a Tua servinha, Pai, que precisa dos cuidados dos Teus servos, ó Pai. Fortalece eles também. Senhor, o pastor Walter, Pai, esses dias ele não tem passado bem, ó Deus. Ele tem sentido aquela coisa no coração, ó Pai. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que as Tuas mãos de poder sejam sobre a vida dele, restaurando a sua saúde, Pai. Obrigada pela porção do emagrecimento que o Senhor tem dado sobre a vida dele. Oh, Senhor, cuida, Senhor, do Sérgio também. Oh, Deus, eu não sei o que ele tem, mas o Senhor sabe. Cuida dele, ó Pai. Senhor, cuida da Edna. Cuida, Senhor Jesus,
do seu Bertinho, Pai. Senhor, ele precisa tanto dessa cirurgia. Abre as portas desse hospital para que ele possa ser operado. Cuida dele, Pai. Ele é precioso para ti. O seu Ademir, Senhor, cuida dele também. Cuida, Senhor Jesus, do pastor Matias também, ó Deus, nesse tratamento que ele está fazendo. Oh, Jesus, cuida dele, ó Pai. Senhor, cuida também da nossa pastora, Deus. Oh, Senhor, todo esse esforço que ela está fazendo no tratamento, o Senhor tem visto, Senhor, o levantar e o deitar dela. Coloca o bálsamo, Senhor Jesus, de cura, Senhor. Esse bálsamo que sai do teu trono como água cristalina, Senhor, a jorrar no corpo da tua serva, Pai. Curando, Senhor, restaurando. Restaura, Senhor Jesus, todos os que estão enfermos. Enfermos na alma, Senhor. Enfermos, Senhor, no físico, ó Deus. Restaura, Senhor. Cuida das nossas famílias, dos nossos familiares. Cuida dos nossos pastores, ó Pai. Fortalece eles, ó Deus. Renova, Senhor, o seu ânimo. Renova, Senhor Jesus, a sua saúde. Renova, ó Pai. Cuida da família pastoral. Cuida, Senhor Jesus, dos nossos irmãos do aprisco. Supre as suas necessidades, Senhor. Haja, Senhor Jesus, cura. Haja restauração. Haja, Senhor, conversões, ó Deus, dentro dos lares, ó Pai. Oh, Senhor, nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Oh, Pai, ensina mesmo nós sermos árvores protetoras, ó Deus, dentro dos nossos lares, ó Pai, dos nossos familiares, para que eles possam ver, ó Pai, que nós possamos dar testemunho que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós te louvamos por essa noite, agradecendo, Senhor, pela tua presença, Pai, pelo teu cuidado. Nos fortalece, Pai. Senhor, não deixe nós cairmos, ó Deus, em tentação. Nos livra, Senhor. Como diz, Senhor Jesus, no Pai Nosso, nos livra de todo mal. Tudo, Senhor, tudo ao nosso redor, ó Pai. Nossa mente, Senhor, seja cativa ao Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor. E nós Te louvamos, Te agradecemos por essa noite, pela Tua bondade de nós estarmos aqui, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja. Doni, coloca de novo, por favor, a passagem. 2 Samuel 15, né, pastora? 15, 20, 21. Deixa eu só, algo que Deus falou no meu coração, a senhora me permite, pastora? Quando Itai, ele vai aparecer uma hora, né? Ele fala, isso, peguei de surpresa, né? Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Queridos, vocês estiveram aqui no domingo. Coloquei a situação que nós estamos vivendo, eu e a minha esposa, por conta da saúde dela. Mas quantos jovens estão sutilmente se desviando do caminho? Quantos lares estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo dilaceradas? Quantas pessoas estão caminhando a passos largos, dançando, sambando, se divertindo e indo para o inferno? E muitas vezes alguém precisa vir aqui e falar: igreja, vamos orar. E aqui eu vejo um homem que, ao contrário, pastora, Davi falou para ele: vai cuidar da sua vida, com todo carinho, claro, né? Vai cuidar das suas coisas, da sua família. Isso é uma consequência do que eu fiz. E ele fala: não, rei, eu vou estar onde o Senhor estiver. Então, queridos, eu quero pegar essa palavra
e encorajar a igreja. Nós teremos 40 dias de oração a partir do dia 2 de março. Talvez a sua vida esteja tudo em ordem, como a vida de Itai, talvez. E glória a Deus por isso. Talvez não seja aparentemente problema seu, mas queridos. Tem vidas indo para o inferno, tem vidas sendo destruídas, tem famílias sendo aniquiladas, tem pessoas aflitas. E nós temos a oportunidade de, talvez, com as nossas orações, com meia hora, com 40 minutos, com um dia na semana, com 2 dias na semana, estar aqui sendo como este homem. Então, lá atrás está a nossa, foi uma árvore, né? E eu achei interessante que a pastora disse, as mesmas árvores, né, que protegeram Davi, talvez foram as árvores que tiraram a vida de Absalão, dos inimigos, não o inimigo de Deus, mas o inimigo ali naquele instante. Então, queridos, eu não quero induzir, mas eu gostaria que a igreja, e eu, nós, você, cada um de nós, entendêssemos esta oportunidade que nós temos de orar. E nós precisamos orar. Temos orado muito pouco. Então lá atrás vai estar a folha. Coloque o seu nome. É um compromisso que você está assumindo, não com o pastor nem com a igreja, mas com Deus. Amém? Obrigado, pastor. E como nós precisamos orar. Nós temos visto como as famílias estão destruídas. E não é muito longe, não. Perto de nós. Nossos familiares mesmo. Quantos estão aí bebendo, né? Estão aí, não querem nem saber. E eu creio que através das orações, nada é em vão para o Senhor fazer, né? O Senhor fala lá na palavra que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que lindo, olha que Jesus maravilhoso, né? De tanto que nós somos ingratos, Ele ainda fala na palavra que eu ainda ouvirei, que Ele ainda se inclina para ver o que o povo quer, né? Como diz lá no Salmo 113, que o Senhor, Ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. Olha que Deus maravilhoso. Amém, igreja? Então vamos ficar em pé e vamos para a nossa casa. Agradecer a Deus.